iremos à igreja, isso é bom, e com boas intenções. Nós temos esta forma de declarar o credo, nós diremos estas orações, nós faremos determinadas coisas, mas a ressurreição de Cristo consiste em mais do que credos, mais do que uma denominação, embora possam ser tão boas e suas intenções serem aprazíveis, mas isso não é o Cristo ressurreto. E esta é a coisa principal que estamos buscando nesta noite, é da prova infalível que Jesus ressuscitou dos mortos. Aleluia! Mas o homem tem almejado conhecê-lo. E nosso texto, nesta manhã que ele pregou, ele disse: meu Redentor vive. Nos cultos de domingo de manhã encontramos aqui que Jó, tão velho quanto ele estava, e lá atrás, no princípio, ele almejava conhecer o seu Criador. Em outras palavras, ele disse: se eu pudesse ir e bater na sua porta e conversar com ele. Olha que ansiedade Jó tinha de conhecer o seu Criador. Quantos anos se passaram? Ele desejava, almejava encontrar com o seu Criador, encontrar na sua casa, saber onde ele morava, ele ir, bater na porta e conversar um pouquinho com ele, e quem sabe tratar sobre a criação, como ele criou, como ele fez este jardim tão lindo e que o homem está acabando aos poucos com este jardim tão lindo que Deus criou. O ser humano está acabando com este jardim que Deus criou e deixou para nós viver nele. E hoje, após 4.000, aproximadamente 5.000 anos, quanto mais o coração humano almeja chegar hoje à sua porta, bater na sua porta e se comunicar com ele. E as pessoas, através de tradições, cegaram os homens para as grandes verdades fundamentais da Escritura. Jesus falou a mesma coisa quando ele estava aqui na terra. Ele disse: sois cegos guiando cegos, se um cego guia um cego, ambos cairão no buraco. Agora, declarando-se cristãos ou mestres religiosos, Deus tem uma maneira de se revelar ao povo, de se fazer conhecido ao povo, mas muitas vezes a tradição confina o povo antes que Deus possa ter uma chance de chegar a Ele para se revelar. Você compreende isso? Tradições. O que é isso hoje? Aqueles ensinadores dos quais o Senhor Jesus estava falando eram muito ortodoxos. Eles eram bem estudados, eles guardavam a palavra ao pé da letra. A lei a própria, nem um jota ou um tio não acrescentava. E eles tinham que ter aquilo perfeitamente. Então podemos ser tão perfeitos com a nossa educação, com a nossa teoria, até o ponto de deixarmos Cristo totalmente fora do quadro. Olha aqui o que o profeta deixou. Ficamos completamente distanciados dos verdadeiros fatos. E então, a fim de levar o homem à verdade, a Deus, Deus enviou o seu próprio Filho, o fez na semelhança da carne pecaminosa, e ele nasceu aqui na terra, e foi uma propiciação por nossos pecados, oferecido no Calvário, para tirar nossos pecados e para nos dar liberdade, para nos libertar das prisões humanas em que nós estávamos presos. Mas
estamos livres nessa noite. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Um homem é um prisioneiro. Deus disse que o homem era um prisioneiro, então, até que algo acontecesse com o homem. Eu quero que vocês obtenham isso agora, antes dessa determinada coisa chamada novo nascimento. Alguma vez aconteceu com o homem, ele não pode de modo algum compreender, ou alguma vez entender a Deus, ou ter qualquer conhecimento de Deus. Embora a palavra fale isso, sua mente não pode compreender, porque é mente humana. E ele tem que ter a mente de Deus em si, para compreender as coisas de Deus. Toda leitura, todas as escolas, todos os ensinamentos tão bons, o quanto possa ser, ainda não são o verdadeiro princípio. Não são o verdadeiro princípio. Deus enviou o seu Filho pregando o Evangelho. Isto é certo. O Evangelho é boas novas. Para vocês que estão anotando as Escrituras, Deus disse ali, falando, Isaías falando da vinda de Cristo, ele disse: Deus me ungiu para pregar o Evangelho. Isaías 61. Para trazer boas novas, para libertar os cativos e abrir as portas das prisões e libertar os cativos. Deus enviou a Cristo para abrir as portas das prisões dos homens que estavam nas trevas. E se você observar o tipo que ele falou, libertá-los, não eram os analfabetos, eram os estudiosos. Cristo veio para libertá-los. Amém? Amém. Louvado seja Deus! Agora, para tornar compreensível às criancinhas, quando Cristo chegou, digamos, por exemplo, hoje, se cada um de vocês estivesse sentenciado à morte, e você estivesse assentado em uma prisão, sabendo que amanhã cedo, quando o sol nascesse, você teria que morrer, será que você ia dormir da noite? Sabendo que amanhã cedo você ia ser executado? E muitos que são reprobos e estão longe de Deus, estão naquele lugar, nesta manhã, nesta noite, eu diria. Muitas pessoas que são verdadeiras, boas pessoas, estão naquela condição. Muitos de vocês assentados aqui com câncer, com tumores, cegos, alguns de vocês assentados em todo tipo de condições. Mas Deus enviou Cristo para abrir as portas da prisão, para te libertar. E você diz: é a eternidade do cativeiro? O profeta disse sim. Jesus explicou isso claramente. Quando ele falou com a mulher que era encurvada, ele a curou, colocou suas mãos sobre ela e ela se levantou. E eles começaram a encontrar faltas. Os ensinadores começaram a encontrar faltas, porque o Senhor Jesus pôs as suas mãos sobre esta senhora encurvada e ela se levantou. Ele disse: não deveria esta filha de Abraão ser solta? Estava presa, liberta deste cativeiro de Satanás, no qual ela estava. Então Cristo, nosso grande Redentor, chegou para libertar os homens e as mulheres do pecado. Amém? Amém? E libertar das enfermidades. Então, quando ele morreu no Calvário, ele foi ferido por nossas transgressões, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Agora estas são as boas novas. Este é o Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu no lugar do pecador, que Cristo tomou no lugar do
libertou de cada aflição e de cada pecado pelo qual, não Deus, o diabo nos colocou preso. Pelo qual o diabo nos colocou na prisão, mas Cristo chegou para nos libertar, nos perdoar e nos libertar de tudo. Amém? Aleluia! Nos dias, olha que história maravilhosa aqui, irmãos. Nos dias quando os escravos, quando eles estavam em cativeiros e eram escravos aqui nos Estados Unidos, Abraão Lincoln morreu para libertar o homem de couro, para lhe dar os direitos de não ser mais escravo. Eles foram libertos ao nascer do sol também. Eles estavam tão felizes quando aquilo, sabendo que seriam libertados assim que o sol nascesse. Alguns deles que tinham mais saúde, com melhor forma física, eles subiram a montanha. Alguns podiam correr todo o caminho até chegar lá em cima. Outros até metade do caminho, porque estavam fracos, estavam sem coragem já. Outros até a metade e outros até o fim. Então, logo que o sol começou a surgir, os que eram mais fortes estavam lá em cima na montanha. E os que estavam cá no começo ainda, se arrastando, receberam a notícia dos que estavam lá em cima. O profeta disse: eu compararia aquele dia aos grandes e fortes cristãos que sobem na esfera do Espírito Santo. Aqueles que apenas veem pelo caminho sob a justificação, e aqueles também que estão lá embaixo no vale da confusão. Porque tem muitos que seguem esta mensagem que estão no vale da confusão. Eles subiram e assim aqueles que estavam no alto, lá em cima, puderam ver aquilo primeiro, o sol nascer. Que coisa maravilhosa é você ver amanhã, cedinho, quando o sol está nascendo. E quando viram o sol nascendo, eles gritaram. Eles gritaram tão forte, tão alto, que aqueles que estavam no começo ouviram, mas se alegraram do mesmo jeito. Coisa gloriosa é saber disso. Eles gritaram no mais alto de suas vozes. Aqueles lá embaixo, eles disseram lá em cima: nós estamos livres. Amém, Jesus. E então aqueles do meio da estrada entenderam aquilo e soltaram um grito para os que estavam lá atrás: nós estamos livres. Amém, Jesus. E os outros que estavam embaixo, lá no começo, tornaram aquilo claro aos outros e gritaram também: nós estamos livres. Amém? Aleluia! Aqueles lá em cima na colina podiam ver o sol, então eles estavam livres. Mas assim que as notícias chegavam para aquele companheiro no vale, ele estava simplesmente tão livre o quanto podia estar. Tendo se levantado o sol ou não, ele estava livre da mesma maneira. Aleluia! Cristo veio para libertar os cativos. Se você está cativo de alguma coisa nessa noite, saiba: Cristo morreu na cruz do Calvário para te fazer livre. Amém? Para te libertar, para perdoar os teus pecados e fazer uma pessoa feliz. Amém, Jesus. Se você não é feliz, saiba: Cristo morreu para que nesta noite em diante você possa ser feliz. Reconheça as bondades de Deus. Não seja ingrato.
Você não tem que estar preso com hábitos a uma vida cristã pela metade. Deus quer que você seja dessa maneira. Ele deseja que você esteja livre. Deus ungiu a Cristo para pregar a liberdade, para abrir as portas da prisão. Glória a Jesus. Digamos que você está sentado ali e a sentença de morte está sobre você. E a primeira coisa que você sabe, eles estão se preparando para te levar, para te enforcar ou te executar de algum modo. E a primeira coisa, você ouve alguém descendo a rua dizendo: espere, eu tenho perdão. Você não tem que morrer. Você não tem que esperar até sair da prisão. Você está imediatamente tão livre como será quando sair. Então o homem pode ser apenas tão feliz em uma prisão como ele estaria fora dela. Um cristão, contanto que ele saiba que seu perdão foi assinado. Glória a Jesus! Esta é a maneira que é nesta noite, para cada homem e mulher que tem um coração faminto, para sair das celas da prisão. Nessa noite, as boas novas do Evangelho foram pregadas. E não importa se você ainda está enfermo, se você ainda está preso, você pode simplesmente estar livre, porque as nove chegaram. Você foi perdoado. Cristo subiu há uns 1900 anos atrás para libertar você. Cada prisioneiro, ele abriu as portas da prisão e o deixou sair. Aleluia! Glória a Jesus! A esperança do crente está aguardando a segunda vinda. Este é o grande princípio, o qual abriu as portas da prisão e nos libertou. O débito foi aniquilado. Mas aqueles que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como Salvador da sua vida, da sua alma, você ainda está em débito com Deus. Você ainda está em débito com Deus. Tudo foi pago. Deus e os pecadores se reconciliaram no Calvário. Quando Jesus morreu e Deus o ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação, pois quando olhássemos para aquilo e crêssemos e aceitássemos com todo o nosso coração, estaríamos justificados diante do Deus vivo. Então você só é justificado quando você aceita. Claro que isso te deixou emocionado, com certeza isso te faz feliz. Como poderia você ficar calado por tudo que Deus fez por você? Você vir numa reunião como esta e ficar calado? Como poderia se conter um homem que sabe que a morte está pairando ali na sua frente, sabendo que ali vem um perdão para ele? Como ele pode ainda ficar calado, não agradecer a Deus por este perdão? Ou como você acha que o velho Barrabás se sentiu naquela manhã quando ele ouviu o romano chegando nas galerias, enquanto os grandes sapatos de ferro soavam, as correntes chacoalhando, a lança se arrastando na rua, e sabendo que ele ia morrer? Quando ele abriu a porta e Barrabás tremendo e chorando. Ah, quem é que não treme e não chora, sabendo que o seu final está diante de você? E que você rejeitou aquelas oportunidades que Deus te deu. Quantas vezes Ele te ofereceu bênçãos, maravilhas, livramentos, e você diz: agora não, Senhor. Aguenta mais um pouco, depois eu te procuro. Aí, quando vai procurar, é tarde. Aí você vê a morte se aproximando de você. Barrabás, que era um grande, ficou tremendo e chorando, pronto para morrer. Então, o
profeta, o chefe chegou diante dele e disse: Barrabás, você está perdoado e livre. Aí ele fez uma pergunta bem grande: quer dizer que eu não vou morrer? Ele disse: não, você não tem que morrer. O que tive que fazer por isso? O que eu mereci para não morrer? Ele disse: o que aconteceu? O centurião teria levantado ali e dito, ele disse: vê aquele homem pendurado ali na cruz, aquele cuspe de zombaria na sua face, vê as feridas nas suas mãos, elas eram tuas, mas ele tomou o seu lugar, ele abriu a porta da prisão para você que foi condenado a morrer, ele tomou o seu lugar. Aí ele te oferece um convite para você, você diz: não. É isso que você tem que dizer para Deus. E na manhã da Páscoa Deus o levantou para a nossa justificação, pois fomos justificados, como cremos na história e aceitamos a paz da justificação, varre nossos corações como as ondas do seu ser. Deus não nos deixou abandonados. Ele sabia que seria tudo confuso nos dias que viriam, através de ensinadores da palavra e assim por diante, como eles iriam misturar tudo. Olha só, 1956, o profeta pregou esta mensagem, prova da sua ressurreição. Deus não nos deixou abandonados, porque Ele sabia que se nós não fossem acolhidos por Ele, nós estaríamos abandonados. Nós estaríamos hoje numa denominação que nega a palavra, nega o batismo verdadeiro. Mas Deus não deixou nós abandonados. Ele não te abandonou. Ele sabia que seria tudo confuso nos dias que viriam, que é hoje, através dos ensinadores da palavra e assim por diante. Como eles iriam misturar tudo, porém Ele enviou um mensageiro direto, o Espírito Santo, que é a vindicação da sua ressurreição. Aleluia! Coisa maravilhosa! Se não há nenhum Espírito Santo para vindicar isto, então eu não poderia crer na ressurreição. Eu não teria nada, exceto teologia. Não teria nada a não ser uma concepção mental. Tudo bem com a concepção mental, tudo bem com a teologia, mas temos uma testemunha direta. Chama-se Espírito Santo. Amém? É uma testemunha da ressurreição do Senhor Jesus. Tão mal compreendido pelo povo hoje no nosso dia. Tão mal compreendido, mas é a nossa esperança. É a ressurreição do Senhor Jesus. Quando Ele deu a última comissão ali, quando Ele disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. For batizado, mas não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de teus pecados. Graças a Deus. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Porque a palavra de Deus, ela é correta. Deus não pode voltar atrás com a sua própria palavra, porque ela é eterna. Amém? Você crê nisso? Deus fala uma palavra e Ele tem que ficar com ela.
atrás, parágrafo 63, prova da sua ressurreição. Você pode fazer o mesmo, mas Deus não pode. Quando Ele fala uma palavra, Ele tem que ficar com ela. E Ele disse aquelas palavras. Então, Deus honra a sua palavra. E a ressurreição é tão vital hoje, é tão real para cada coração humano que crê, como foi com Maria Madalena e aqueles que estavam no sepulcro naquela manhã. Aqui está ele, e ali seu nome foi chamado. Maria, foi ele, disse Maria. E ele olhou e disse, Mestre. Aquilo é simplesmente muito real para cada coração nessa noite, que nasce de novo do Espírito de Deus, através do poder da ressurreição, como foi para aquela mulher de pé na sepultura naquela manhã. E o homem, na sua própria maneira de pensar, para começar, ele está errado. Ele é um estranho para Deus. Ele está cortado, sem esperança e sem Deus e sem misericórdia. E a única coisa que ele pode fazer para ter direito à vida eterna é aceitar a Cristo. Amém? Amém, Jesus. E então o Espírito Santo chega e a mente que estava em Cristo está em você. Você não vai pensar coisas vãs, você não vai mais desejar coisas do mundo, porque o desejo de Cristo está em você. O desejo de Cristo está em você. Mas nós vamos parar por aqui. Hebreus 13:8 diz, e eu creio, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Você crê também? Isto é o que cremos ser a verdade, isto é o que aceitamos ser a verdade. Ele é o mesmo em princípio, Ele é o mesmo em poder, Ele é o mesmo em amor, Ele é o mesmo em todas as maneiras que Ele foi lá no princípio. Ele não mudou e Ele não mudará. Somente isto para nós retornarmos aos nossos lares, abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te faça forte. Guarde estas palavras e não venha colocar credos sobre a palavra do Senhor, porque ela não merece. Ela é digna, ela é limpa, ela é pura, e Deus está pronto para ajudar aqueles que necessitam. Amém? Você necessita dele nessa noite. Ele tem te abençoado. Amém. Ele tem me abençoado. Amém. E continuará a abençoar a nós Amém. até o final. Amém. Eu creio assim. Você crê também? Graças a Deus. Pai bendito, Deus bondoso e misericordioso, obrigado, Senhor, por esses momentos que nós passamos na Tua casa. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem abençoado aos nossos visitantes. O Senhor tem abençoado essas crianças. Por isso, Pai bendito, guarde a cada um debaixo de Tuas mãos, para que o invasor de vidas, o invasor de alma, o diabo, Senhor, o nosso adversário, não venha tocar em nenhuma dessas pessoas. Ó Deus bendito, o Teu sangue ainda está jorrando, Pai, a favor de cada um. Ó Deus, que elas possam tomar uma decisão
Senhor. Ó Deus, cada ministério que tem sido levantado pelo Senhor, em torno desta mensagem, abençoa os pregadores, os pastores com os seus rebanhos, Pai. Visita, Jesus. Ó Deus, necessitamos da Tua ajuda, necessitamos do Espírito Santo em nossas vidas, a cada minuto, cada segundo, cada hora, Pai, da nossa vida. Não deixa nós andar vagando sem o Espírito do Senhor. Não deixa, Pai, que nenhum de nós venhamos ser uma alma errante. Nós queremos ser guiados pelo Senhor. Nós queremos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso Redentor. Aleluia, Senhor. Manifesta a Tua graça. Manifesta a Tua compaixão para com esta igreja, para com este rebanho, ó Pai, que está junto aqui nesta casa, nessa noite. Abençoa o nosso pastor com o seu ministério. Guarda ele, ó Pai. Protege ele, Senhor. Guarda ele na sua sinceridade para com a sua palavra. Que ele possa conduzir o rebanho do Senhor no caminho certo, na direção certa, Senhor, que é o Calvário. Oh Deus, nós estamos almejando aquela hora está chegando, aquela hora está próxima, Senhor. Meu Deus, queremos estar alinhados com a Tua palavra, não queremos ser deixados para trás, queremos, ó Pai, receber o bem-vindo, não queremos ir para o julgamento, ó Pai. Eu sei que será momentos horríveis, momentos difíceis para aqueles que brincam com a Tua palavra, para aqueles que zombam da Tua palavra, Senhor. Tenho ouvido tanto, mas não dão ouvido à Sua palavra. Tampam os ouvidos para não ouvir os conselhos, para não ouvir a chamada de altar, para não ouvir a reconciliação, Senhor. Pai, mas ainda há tempo, ainda há misericórdia, ainda há sangue para perdoar falha, para perdoar pecados, Senhor. Aleluia, meu Deus. Oh, meu Pai, queremos Sua presença conosco terça-feira, neste culto que vamos ter de Santa Ceia. Unge o Teu servo, unge o ministrador, unge o nosso pastor, Pai. Guarda ele, protege ele, ajuda ele, meu Pai, nessa caminhada. Todos que ministram a favor daqueles que o Senhor tem levantado, aqueles que estão ministrando, ó Pai, o rebanho do Senhor, que possam ser sinceros, possam ser honestos com a alma, Senhor, do eleito. Ajuda-nos, ó Pai. Queremos ter uma noite de paz contigo. Se for da vontade do Senhor, dê-nos um dia de paz amanhã, dê-nos um dia de trabalho abençoado, em nome de Jesus Cristo. Estes pedidos estão diante de Ti, para a Tua glória. Amém. Amém. Irmãos, Deus nos abençoe. Os nossos visitantes, muito obrigado, muito obrigado. Deus nos abençoe. Lembre-se que Deus falou com você nessa noite.